Muito bem, pessoal. Agora, hoje, né, vamos falar sobre definição da função, já, né? E com certeza, definindo, depois a gente já vai também definir o domínio da função e vamos graficar funções, tá? Muito bem. Quando falo de definição da função, a gente quer saber o que é, né? A função, matematicamente. Para isso, eu vou começar com um exemplo, tá? Para que se entenda. Então, vamos imaginar que a gente tem um quadrado, tá? Por exemplo, aqui, um quadrado, tá? Imaginem que esse aqui é um quadrado, né? E cujo lado é 1. 1, 1. É um quadrado, né? Então, todos os lados são iguais. Muito bem. E depois tenho outro quadrado maior. Por exemplo, agora, um quadrado de lado já duplica o lado, né? Então, 2, tá? 2, lado 2, tá? E assim, outro quadrado agora de lado 3, por exemplo, né? Quadrado de lado 3. E a gente poderia ainda continuar brincando. Outro quadrado de lado 4 agora, né? Muito bem. Então, aqui lado 3, 3, 4, 4. Muito bem. Agora, vamos supor que a gente quer saber a área de cada um. A área desse quadrado seria, você sabe, né? Lado por vezes lado, né? Tá certo? Então, seria 1 vezes 1. Então, a área desse primeiro quadrado seria 1 ao quadrado, que é 1. E do segundo seria 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, né? Que daria 4. Tá certo, né? Lembre, né? É assim que funciona, né? A área desse quadrado maior seria então 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que me dá 9. Tá? E desse mais grande, a área me vai dar 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, me vai dar 16. Tá certo? Muito bem, então o que nós podemos entender a partir de aqui, né? Até a gente poderia fazer, na verdade, uma tabela, né? Uma tabela aqui, tá? E aqui poderíamos colocar, então, o lado, né? Lado do quadrado. E aqui poderíamos colocar a área do quadrado, tá? Então, nessa coluna eu vou colocar o lado e aqui vou colocar a área. Então, olha, lado 1, área 1. Lado 2, área 4. E lado 3, área 9. E assim, né? Se for lado 4, área 16. Muito bem. Então, o que nós notamos é que se a gente escolher diferentes valores de lado, a gente encontra diferentes valores da área, né? Então, em matemática, isso a gente chama da seguinte forma, que área, né? Porque área, a gente não tem como saber a área assim, né? São vários valores da área, né? Assim, nessa coluna. Porém, se a gente quer saber uma área determinada, por exemplo, a gente quer saber 4, a gente precisa primeiro definir que o lado é 2. Tá certo? Então, significa que para saber o valor da área, precisamos do valor do lado, tá? Até porque a área, vocês viram, né? A fórmula é isso, né? Lado vezes lado, né? E que isso daqui se pode escrever como simplesmente lado ao quadrado, né? Usando a definição da potência, lado ao quadrado. Então, podemos escrever simplesmente assim, lado ao quadrado. Então, essa fórmula nos diz que para poder saber a área, nós precisamos saber quanto vale lado. Significa que a área depende do valor que assuma o lado, tá? Então, em matemática, a isso nós chamamos da seguinte forma. Vamos
que em matemática vamos imaginar que a área né, representamos simplesmente por uma letra, né, um símbolo, que seria o y. E o lado também por um símbolo, tá certo? Que seria x. Então aqui seria x ao quadrado, né? Tá? X ao quadrado. Muito bem. Quando associo a área, um y, e lado, uma variável, né? um símbolo x, significa que aqui eu estou dizendo que tanto o lado e tanto a área é indefinida. Não assume um valor em particular ainda. É decir, quando coloco letras, você lembra, quando coloco letras para representar números, é porque ainda não quero saber quanto vale, tá? Mas eu quero definir como um número, mas sem me importar quanto vale. Mesma coisa aqui, tá? Então, coloquei x para o lado, significa que o x pode assumir qualquer valor. E dependendo do valor que assuma x, né? Que vou levar ao quadrado ao x, vou obter o valor de y. Tá certo? Então, essa é a essência de uma função, tá? Então, por exemplo, essa relação que eu tenho aqui, me diz o seguinte: para poder encontrar a área, eu preciso elevar ao quadrado o lado, né? Essa é a fórmula matemática que eu preciso aplicar, tá? Isso que me está dizendo. Muito bem. Nesse caso, quem que precisamos definir primeiro o quê? A área ou o lado? Primeiro precisamos definir o lado, tá certo? O lado, né? O lado do quadrado para poder saber a área, assim que funciona, né? Então, a esse que a gente precisa definir primeiro, a gente vai chamar de variável. Nesse caso, somente esse x, né? A variável dependente, ou perdão, independente. E nesse caso, a área, né? O valor da área, a gente vai chamar de variável dependente. Tá? Então, importante, né? Existe uma diferença. Variável independente e variável dependente. Então, o independente, tá? Geralmente fica depois da igualdade, né? na equação, né? Nessa relação, tá? Esse geralmente representamos com a letra x. Essa é a variável independente. E por que independente? Porque a variável x pode assumir qualquer valor, né? Pode ser 1, 2, né? Então é independente. Ela não está sujeita a nada. É livre né, de assumir qualquer valor, né? Pode ser, nesse caso, eu coloquei, por exemplo, inteiros, mas poderia construir lados, quadrados com lados, números quebrados, por exemplo, aqui poderia ser 4,2, assim, né? E aqui encontrarei o correspondente área, né? Tá certo? Que seria 4,5 ao quadrado, né? Nesse caso. Tá certo? Mas o lado pode assumir qualquer valor, tá? Tem liberdade de assumir qualquer valor, tá? Então, variável independente. Por isso que a gente chama independente, que não depende de nada, não está sujeito a nada, tá certo? Porém, o y, ou nesse caso a área, esse vamos chamar de variável dependente. Por quê? Porque essa variável não tem liberdade de assumir qualquer valor. Ela está sujeita ao valor que assumir o x. Primeiro precisamos saber quanto vale x para poder saber quanto vale y. Tá? Então, por isso que o y é variável dependente. Se depende. De quem depende? Depende do valor que assumir x. Tá? Se, claro, se x assumir o valor 1, a y vai ser 1, né? Porque a gente já está dizendo, olha, esse lado a gente chamou de x e a área a gente chamou de y, né? Tá? É melhor assim trabalhar com letras simples, não, né? Com frases, né? Assim como nesse caso, lado, por exemplo, né? É difícil estar escrevendo lado, né?
que escrever x, x mais x simples. Então, por isso que é costume em matemática simbolizar, né, as quantidades físicas ou geométricas simplesmente por letras, né? Tá certo? Nesse caso, lado representamos com x e área representamos por y. Tá? Então, olha, quando assumir o x valor 2, né, que ele tem, x tem liberdade, ele pode assumir 2 ou pode assumir 4. Vamos dizer, assumir 4, ele quer assumir 4, valor 4. E então, uma vez que o x assumiu o valor 4, o y já pode assumir o valor, que seria 16, tá? Então, por exemplo, para que a função assuma o valor 9, é dizer, que o área, né, assuma o valor 9, necessariamente o x tem que ser 3, né? Tá certo? Então, isso é o que é a essência da função. Muito bem. E esse y, que a gente vai dizer que seria o valor da função, tá? Esse, quando falar, né? Quanto é o valor da função? Então, eu estou querendo saber do valor do y, é desses números que está aqui, tá? E os valores da variável independente estão nessa coluna. Os valores da função estão nessa segunda coluna. Ok? Muito bem. Mas tem uma coisa importante ainda, né, sobre funções. Que para cada valor de x, eu vou falar de x, deve existir unicamente um único valor de y. Tá certo? É dizer, que não pode acontecer que, imagina que eu escolha, né, vamos imaginar que pela primeira vez escolho 1, depois escolho 2, depois 3, e depois eu quero novamente escolher 1, não tenho liberdade, já que o x, né, é uma variável independente, né, eu posso escolher 1. Imagina que na segunda vez que eu faço o cálculo, ele me dá um valor menos 1. É meio estranho, né? É meio estranho isso. Então, isso não é permitido. Por quê? Porque aqui, né, quando eu peguei aqui 1, já me deu um valor 1. E aqui peguei né, 1 pela segunda vez e me dá outro valor. Ou poderia ser não negativo, poderia ser, por exemplo, 100, que seja, né? Mas me dá outro valor. E então isso não é permitido em função. Tá certo? Então, se eu pegar 1 pela primeira vez e me dá 1, e depois quando pegar 1, precisa me dar o mesmo número, que foi, né, que é o mesmo valor da função que da primeira vez. Então, isso significa o quê? Que para cada valor de x existe um único valor de y. Né? Porque no caso anterior, imagina que fosse 100. Então, aí estaria dizendo, olha, para 1 corresponde 1. Mas para 1 também corresponde 100. É dizer, que para um único valor de x corresponderia a dois valores de y, né? 1 e 100. Então, isso não é permitido em funções. Tá? Então, se acontecer isso, que aqui aparece 100, então isso daqui não é função. Mas se eu pegar 1 aqui e dar novamente 1, então nesse caso sim é função. Muito bem, então essa é a definição né, na prática de função. Ok, esta fórmula que nós temos aqui, que nós descobrimos, nós podemos escrever em geral da seguinte forma: y igual fx. Acostume que apareça assim uma função, né? Escrever a expressão da função assim. Então, o que significa y? Y, claro, significa variável dependente. Igual, está igual, né? Igual. E esta parte, que significa f parênteses x? O f indica, claro, vem, né, de função, indica função, né? Função. E aqui o que está dentro de parênteses nos está indicando a variável independente. Então, como se leria esta expressão? Seria y é uma, né, essa é igualdade, né? Y é uma função de x. Isso se leria, né? Assim leríamos isto daqui, né? Y é uma função de x, tá? Da variável x. Isso que se lê.
Porém, também, esse f também me indica uma coisa. Estaria indicando-me que operação preciso aplicar x para poder encontrar y, tá? Indica a operação que nós precisamos aplicar, ou que nós precisamos realizar para determinar, realizar com x, né? Indica a operação que nós precisamos realizar com x para encontrar y. Tá certo? Então, sendo assim, nesse caso, por exemplo, nesse caso, o fx, tá? Em nosso exemplo, vou apagar isso aqui já, não precisa mais, para não nos distrair. Então, em nosso caso, o nosso exemplo, então significa que fx será que operação nós precisamos aplicar a x para que nos dê y? Nós precisamos aplicar uma potência, ou elevar ao quadrado ao x, o que está aqui no argumento. Tá certo? Então, por exemplo, f de 1 seria então 1 ao quadrado, né? Porque esse f me está dizendo, olha, o que eu preciso fazer com x? O que eu preciso fazer com x é que o x que aparecer precisa elevar ao quadrado. Então, se aqui escrevo 1, então aqui tenho que elevar ao quadrado, 1 ao quadrado. Né? E esse resultado me dará o valor da função. Se eu escrever aqui, por exemplo, 4, né? Ou, perdão, aqui pode ser também número irracional, por exemplo, π. Então, significa que o que eu preciso fazer é elevar ao quadrado esse π quadrado. E esse será o valor do y, tá? Então, isso é importante. Então, esse f que aparece aqui me indica o que eu preciso fazer com x para poder encontrar o valor da função, tá? Para encontrar o valor de y aqui, né? O valor de y. Acho que não completei aqui. Muito bem. Alguma pergunta até aí? Ok. Então vamos com um exercício. Exercício, por exemplo, né? O exemplo. Exemplo. Então vamos supor que nós temos a seguinte função, que não necessariamente é f, tá? É assim, e se define uma função usando a palavra a letra f, né? Tá certo, né? Aqui, por exemplo, fx, tá? Também podemos usar h, em vez de f, podemos usar h. Pode ser também. Ou podemos usar g. Tanto faz. Isso até porque, imagina que a gente quer definir várias funções, né? Ao mesmo tempo. Imagina a gente quer definir aquela anterior, quadrática, né? X quadrado, por exemplo. Mas queremos definir agora outra função. Por exemplo, poderia ser x mais 1 dividido x quadrado menos 1. Poderia ser. E agora outra função, por exemplo, podíamos colocar raiz de x, por exemplo. Tá? Então, olha, temos várias funções. Então, significa que a função f é essa, que a função h é essa daqui, e a função y é essa. Tá? Então, aqui estamos definindo três funções. Tá? Então, por isso que é importante usar letras diferentes, né? Porque se eu colocar aqui, f sempre f, aí vai dar confusão, olha, quando fala, por exemplo, pedir para você, olha, determine f de, por exemplo, f de 1, fácil, né? Ou algum desses não vai dar com f de 2. Aí você não vai saber mais qual deles. Ah, tá. Então, por isso que eu vou usar o g. Outras letras, G, e aqui H, ou pode ser outra letra. Então agora, por exemplo, F2, de quem está pedindo? Está pedindo dessa função.
É dizer que vou usar essa função, não vou usar essa, nem essa. E depois eu peço para você calcular h de 2 também. Qual vou usar? Vou usar essa. Tá certo? Vamos imaginar que seria esse o exercício. Está pedindo determine F2, H2 e G2 também, né? E G2. Muito bem. E temos essa lista de funções. Muito bem. Vamos começar então com o primeiro, né? O primeiro. F2. F2. Então, F2, que me diz? Que me diz? Olha, é importante isso. O que está no argumento, o que está entre parênteses, depois do F, né? Do símbolo, que é aquela letra que simboliza a função, toda essa parte a gente chama de argumento, tá? Argumento. Tudo que estiver dentro desse parênteses a gente chama de argumento, tá? Então, nesse caso, nosso argumento é 2. Argumento 2. E o que está dizendo que faça o f, a função f, que diz que eu preciso fazer com o argumento? Eu preciso elevar ao quadrado o argumento. Então, olha, 2 é o argumento, eu preciso elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Então, seria 4. Tá certo? E vamos com o segundo. O segundo está dizendo H2. H2. Muito bem. O que está dizendo, né? Vamos colocar de outra cor, né? Esse 2. O que está dizendo o H? H diz, olha, esse é o argumento também. Tira a raiz do argumento. Ah, tá. Então, vou tirar a raiz do argumento. E quem é o argumento? É 2. Legal. Então, é isso, né? Posso tirar a raiz de 2? Não tem como, né? Calcular, ou não tem como simplificar mais isso, né? A menos que escreva na forma decimal, mas vai dar com muitas casas decimais, né? Eu posso deixar assim mesmo. O que mais? 3, por exemplo, aqui está pedindo G de 2. G de 2. Colocamos de outra cor, tá? O argumento, para você ver a diferença, né? Igual. O G, quem me está dizendo o G? O G me está dizendo que há argumento, aqui nesse caso esse é o argumento também, né? Tudo que aparece dentro de parênteses é o argumento. Eu preciso somar o argumento e colocar no numerador. Somar por 1, né? Somar, né? Mais 1. Então, eu vou fazer isso, olha, eu tenho 2, eu preciso somar mais 1, né? Tá? E eu preciso dividir. E no denominador preciso elevar ao quadrado quem? O argumento, que é x quadrado. Então, nesse caso, seria 2 ao quadrado. E depois preciso tirar, né? Menos 1. Tá? Então, é isso. Isso que é o cálculo que preciso fazer nesse caso. Então, 2 mais 1. Agora sim, simplifico. 3. 2 ao quadrado é 4 menos 3, ou menos 1, 3. Simplifico, 1, né? Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, o valor da função em 2 valeu 1, né? Da função g, né? Tá vendo que diferentes funções para os mesmos valores de x podem ter diferentes valores, mas porque são diferentes funções. Não é única função que para um x dado dá diferentes valores, não. É porque são várias funções. Muito bem, então é assim que funciona. Essa parte é importante. Como você calcula o valor da função, tá? Muito bem. Ainda, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Por exemplo, para que você treine mais. Determine agora, né? Determine f de... Agora vamos com variável. Já não vai ser número aqui. Imagina que colocamos 1 sobre a. 1 sobre a. Tá? Vamos complicar um pouquinho, né? E f também, ou g, né? Agora. G também, 1 sobre a. E podemos... E h poderia ser outra coisa. Poderia ser h quadrado mais 1, por exemplo. H quadrado mais 1.
Muito bem, determine isso. Como poderíamos resolver? Tá. Né? Pode dizer o aluno, não, mas com o número era fácil, agora ficou difícil por variáveis. Mas não é, porque a essência é a mesma coisa. Se você entendeu a essência, é simples. Basta reconhecer o argumento. O argumento é esse. Esse aqui é o argumento, né? Argumento. E aqui mesma coisa, esse aqui é o argumento. E aqui também o argumento, isso. Tá? Tudo esse argumento. Então é importante você reconhecer o argumento primeiro, né? Marcar aí, circular. Olha, esse aqui é meu argumento. Então vamos encontrar o FA, tá? F vamos aqui, deixar aqui, esse aqui, separar. Muito bem. Então vamos determinar primeiro f de A. Não é f de A, é f de 1 sobre A. Quanto é? O argumento é 1 sobre A. E que me diz essa função? Que o argumento precisa elevar ao quadrado. Ao argumento. Quem é o argumento? 1 sobre A. Então escrevo 1 sobre A. Vou escrever de outra cor, tá? Para que vocês identifiquem o argumento, eu vou escrever de outra cor. Tá? Já escrevi o argumento. E o que eu preciso fazer com o argumento? Elevar ao quadrado, né? Aqui também podemos escrever de outra cor. X. Aqui X. Aqui também, né? Posso escrever de outra cor para ajudar vocês. X. 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 Tá? Esse aí para ajudar vocês a reconhecer quem é quem. Tá? Aqui faltou, né? Aqui também um X. Lembrem-se que aqui o H e X não se estão multiplicando, tá? Nem F com X, porque tem muito aluno que escreve assim, F vezes, quando falam, né? Eu escrevo assim, né? Escrevo assim e depois eu peço para anotar e o aluno anota assim, Y igual F vezes X. O aluno escreve assim, mas não é assim, não é que F se está multiplicando com X, não. Simplesmente está dizendo F parênteses, é dizer que eu vou precisar aplicar certas operações em x para poder encontrar o y. Tá? Que está dizendo que f é função de x. Tá? Isso é importante. Tá, então isso. Aqui o que está dizendo que o que está dentro do né, o argumento precisa elevar ao quadrado. Então já tem o argumento eleva ao quadrado. Pronto, é isso. Então preciso elevar ao quadrado 1 sobre a. Então eu escrevo 1 sobre a de uma forma diferente, né? Assim. E elevou ao quadrado. Você lembra, né, da regra de potências? Né? Como era isto? Era o numerador, né, elevado a essa potência, ou esse expoente, né? E o denominador também, esse mesmo expoente. Diz que se distribui este expoente para o numerador e denominador. 1 ao quadrado é 1, e a quadrado não tem como simplificar, e este fica desse jeito. Ou fica também a elevado a menos 2, né? Porque esse 2, né? Essa potência pode subir, desde que o expoente troque de sinal. Então ele pode subir, então vai se multiplicar 1 vezes a menos 2. Só que o 1 não altera nada, né? Que é o elemento neutro da multiplicação. Então ficaria assim, tá? E agora, o G de 1 sobre A? Também vamos fazer usando uma cor diferente, né? Cor diferente. Vamos ver. O que eu preciso fazer aí? Primeiro eu coloco aí a linha de que vai ter uma divisão, né? Aqui, uma fração. Tá? E que está dizendo aqui que no argumento, né? O argumento vai se somar no numerador por 1. Então, aqui o argumento é 1 sobre A. Já escrevo dessa forma. E vou somar mais 1. E no denominador, o argumento eu vou elevar ao quadrado. Então, seria 1 sobre A e elevar ao quadrado. E a esse eu vou tirar menos 1. Né? Tirar 1. Restar 1. Muito bem, agora sim eu vou simplificar. Né? Então, aqui seria 1 sobre A mais 1. Tá? Aqui a gente já pode somar, né? Você sabe, né? 1 sobre 1. Ou
1 seria igual a 1 sobre 1, para poder, né, fazer esse, né, aplicar a fórmula de soma de frações. Então aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar o denominador, a vezes 1, a, e esse se multiplica com isso, a 1 vezes 1, 1. E aqui coloco mais, a vezes 1, a, pronto, fica isso, né? Agora, no denominador, como fica? Aqui, novamente, eu vou aplicar a mesma propriedade que eu apliquei aqui. E aí vai ficar, na verdade, o resultado mesmo, né? 1a elevado, 1 sobre a elevado ao quadrado, menos 1. Esse 1, novamente, colocou como eu fiz aqui, completo, 1 sobre 1. E aqui faço essa, né, operação, que já fiz aqui também. Então, aqui seria 1 mais a dividido por a. Aqui estamos só simplificando, tá? E não tem nada a ver com funções. Aqui é simplificações de expressões. Esse com esse, 1. Esse com esse, menos a quadrado. E esse com esse, a quadrado. Isso vocês podem fazer rápido, né? Você já tem prática. Já trabalhamos com isso. Muito bem. Continuamos. Aqui seria a divisão de fração por fração. Olha, fração e fração. Você lembra que isso a gente poderia transformar em uma multiplicação, porque uma divisão é uma multiplicação. Então, esse aqui é o numerador. Eu vou multiplicar pelo denominador, porém o denominador invertido, né? Invertido. Se o que estava embaixo, no denominador passa para cima. O que está de cima passa para baixo. Então, é isso. Transformei em multiplicação. E aqui eu poderia simplificar, tá? Da seguinte forma. 1 mais a multiplica. Eu coloco em parênteses, porque este a quadrado vai multiplicar a todos. Então, eu coloco a quadrado assim, multiplicação. De outro lado, a vezes 1 menos a ao quadrado. Agora, aqui me diz como posso factorar 1 menos a quadrado. E, primeiramente, por que quero factorar? Porque pode ser que aqui apareça alguma expressão parecida a essa. Então, eu posso simplificar. Como, por exemplo, olha, aqui tem a e aqui tem o a quadrado. Esse a já poderia simplificar com um desses, né? Porque a quadrado seria a vezes a. Então, um deles já se simplifica, a com a, e sobra simplesmente a. E aqui, eu posso simplificar com isso? Se eu puder factorar isso, sim. E quem já praticou produtos notáveis, nesse caso diferente quadrado, você vai ver que 1 menos a quadrado é a mesma coisa que 1 quadrado menos a quadrado. Por quê? Porque 1 é 1 ao quadrado. A única coisa que eu fiz foi isso. E esse aqui não é diferença quadrado? Sim. E como que nós escrevemos? Escrevemos 1 menos a vezes 1 mais a. Pronto. Então é isso. Tá? Eu vou apagar essa parte aqui. Que preciso de espaço, né? Então, olha, então eu escrevo no numerador, parênteses, 1 mais a, multiplicado, né? Esse a já se simplificou com isso, então já sumiu, né? Virou 1, né? E 1 multiplicado por a vai continuar sendo a. E no denominador esse sumiu, virou 1, e então não vai alterar o resultado porque está multiplicando. Então, e 1 menos a quadrado é isso. Então, escrevo 1 menos a multiplicado por 1 mais a. Pronto, agora sim, reconheça. Quem é igual a quem? Este daqui igual com isso e podemos simplificar. E no final fica a dividido 1 menos a. Simples, né? Tá certo? Então, assim que você tem que resolver, tá? Não pode chutar, né? Aqui não dá para chutar, não tem que desenvolver e calcular. Olha, esse é o valor da função g quando o argumento vale 1 sobre a. E você poderia fazer a mesma história para h de a quadrado mais 1. Isso já deixo como exercício. Então, agora vamos falar de domínio da função. O que é domínio da função?
E para isso, começamos com um exemplo, né? Sempre melhor fazer com um exemplo. Então, vamos imaginar que nós temos a seguinte função. F de x igual a 9 menos x quadrado. Olha, eu tenho essa função. Né? Raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Eu disse que, primeiramente, né? Esse é o argumento, né? Esse aqui está o argumento. Eu reconheço também do outro lado onde está o argumento. Aqui está o argumento. Então, preciso levar ao quadrado o argumento e esse resultado vai restar a 9 e a esse resultado tiro raiz. Isso que me está dizendo o f, tá? O f, tá? Que eu preciso fazer essa operação para poder encontrar o valor da função, o valor de y, né? Muito bem, e nós podemos montar uma tabelinha aqui para poder né, encontrar alguns valores particulares da função. Muito bem, aqui na primeira coluna eu vou colocar os valores de x, sempre vai ser assim, tá? De x. Por que primeiro x? Porque o x que eu preciso definir primeiro, né? Que é a variável independente, que eu preciso primeiro escolher o valor de x. E somente conhecendo o valor do x eu posso encontrar o valor de y, né? Por isso que o y vai na segunda coluna. Muito bem. Então, como o x é uma variável independente, então a gente pode escolher algum valor que venha na nossa cabeça. Qualquer valor. Vamos imaginar que seria 0, por exemplo. 0. Então a gente vai calcular que f de 0, né? 0 aqui. Então, onde seria 0? Aqui, né? Que argumento está aparecendo aqui. Então, 0 ao quadrado, 0. 9 menos 0 é 9. Raiz de 9, 3. Fácil, né? Outro valor que a gente poderia pegar que seria 1. Tá? 1. Vamos pegar o valor 1. Então, se aqui 1. Então, com certeza aqui também tem que ser 1. Então, seria 1 ao quadrado e depois 9 menos esse resultado, que é 1, 8. Então, vai dar raiz de 8. Raiz de 8. Vocês podem fazer isso, tá? Com mais paciência. Se você não está entendendo. Mas é simples. Que mais? Para a gente poder avançar um pouco mais, vamos pegar 3, tá? 3, vamos avançar um pouco mais rápido. 3, então aqui seria 3, e aqui vai 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Raiz de 0, 0. Tá? Lembre-se, raiz de 0 é 0, tá? Muito bem. Agora vamos colocar 4, tá? Eu vou colocar aqui 4, legal, 4. Isso eu vou calcular, tá? Por separado aqui. Então vamos calcular f de 4. F de 4, então vai ficar 9 menos 4 ao quadrado. Tá certo, né? Onde aparece x, eu estou trocando por 4, né? Aqui está, olha, de outra cor eu estou escrevendo. 4, 4. Muito bem. Então, calculo. Tá? Então, raiz 9 menos 4 ao quadrado, 16, né? E aqui seria a raiz de 9 menos 16, vai dar menos 7. Aí você vai, né? Aqui você até poderia colocar menos raiz de menos 7, tá? Eu vou colocar. Mas você vai na sua calculadora e tenta calcular. Saber quanto é, né? Na forma decimal. Raiz de 8 você também pode fazer isso, né? Raiz de 8, usa a sua calculadora e deve dar 2, alguma coisa, perto de 3, né? Mas se você calcula para a raiz de menos 7, o que acontece com a sua calculadora? Você pode testar agora, se você está perto da sua calculadora, vai dar erro. Ou algum sinal de que está acontecendo uma coisa estranha. E isso por quê? Por que sua calculadora vai, né, dar essa mensagem de erro? Porque não existe raiz de números negativos. Em algum momento eu comentei quando falamos de raiz quadrada, tá certo? Então, quando nós temos uma raiz quadrada, por exemplo, do número a, necessariamente o argumento, né, ou nesse caso, né, o que está dentro da raiz, precisa ser maior ou no mínimo 0. Pode ser 0, né? Porque raiz de 0 existe, é 0.
mas não pode ser negativo. Então, se eu coloco raiz de menos 7, o que vai dar é erro. Por quê? Porque não existe. Tá? Então, não existe. Simplesmente, isto aqui indicamos como não existe. E matematicamente isso se representa assim. É uma E, né, invertida e riscada. Por quê? Porque isto daqui significa existe, tá? Este daqui significa existe. E assim, quando você risca, significa que, né, dá o oposto. Esse não existe, tá? Esse não existe e esse existe. Então, nesse caso, raiz de menos 7 não existe. E 3 existe? E 3 existe. Então, podemos fazer assim. E raiz de 8 existe ou não existe? No reais, né? Existe. O zero existe? Sim, existe. E raiz de menos 7 existe? Não existe. Então, colocamos assim. Tá? Então, você está notando o seguinte, que para certos valores de x, a função existe. Tá? Essa palavra existe é importante. O que significa existe? Que dá um número. Quando você vai botar na calculadora, vai dar um valor conhecido. Tá? Um número real. Por mais que seja, né, quebrado, ou radical, com várias casas decimais, né? Mas vai dar um número. Vai dar um número, um resultado. Mas vai ter algum valor de x, né, para certas funções em que a calculadora não vai poder processar e simplesmente vai dizer erro, erro, erro. Isso significa que essa função não existe para esse valor de x. Então, parece aqui o x, a função não existe. E aí você pode dizer, mas será que somente para isso? E você testa, vamos com 5. Calculamos novamente, aqui 5. Agora colocamos 5. Aqui seria menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado seria 25, então coloco 25 aqui. 9 menos 25 vai dar menos 16, eu acho, né? Menos 16, isso. Ah, aí você vai poder dizer, não, menos 4, não é menos 4. Você bota na calculadora que não vai dar nada, vai dar erro, não é? Porque menos 4 vezes menos 4, né? Acho que já comentamos isso antes. É menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Dá 16, positivo. E não dá menos 16. Então não existe, né? Não se está cumprindo isto, né? Precisa se cumprir isso. Que o argumento tem que ser maior que zero. O que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. E aqui é menos 16. Então aqui vai dar também, então, né? Se a gente puder escrever, vamos escrever dessa forma. Porém, quando a gente queira calcular, usando nossa calculadora, para poder saber, né, quanto deve dar essa função, e vai dar erro. Então, significa que não existe também. Então, não é somente o único valor de x que faz com que a função exista, ou que não exista. Existem outros números. Poderia testar, por exemplo, com 6 e vai dar também não existe. Tá? Vai dar não existe também. E assim. Tá, então por que é importante isso? Eu vou salvar esta informação em outro lugar. Esta propriedade da raiz, tá? Raiz. Estamos falando de raiz, propriedade da raiz. Porque a função é uma função raiz, né? Raiz. Raiz. E a propriedade é isso, né? Que se temos uma raiz, o que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a zero. Essa é a propriedade, tá? Anotem isso. Esse é ponto e vírgula, tá? Que se acontece isso, podemos colocar até se, então, também podemos colocar simbolicamente. Este símbolo significa então, tá? Esse aí, em matemática, significa então, né? Quer dizer que se acontecer isso, vai, né? Necessariamente nós precisamos estabelecer esta desigualdade, tá? Muito bem. Então significa, desse teste que a gente fez, né, de números, né, escolhemos o valor de x e verificamos o valor de y. Então notamos que para certos valores de x a função existe e para certos valores não existe. E aí justamente vem o domínio. O que é domínio? O domínio são os números, os valores de x
que fazem com que a função exista. Tá certo? O domínio é o conjunto formado pelos valores de x que fazem que a função exista. Então, significa que o domínio é um conjunto, tá? É um conjunto de números, tá? Simbolizamos com a letra D, tá? D de dado, né? Tá? Representamos com a letra D. Então, é um conjunto de números, tá? E esse conjunto de números deve estar formado por números, né? Pelos valores de x, tá? Pelos valores de x, de modo que a função exista. Significa que o domínio, nesse caso, por exemplo, imagina domínio, seria, né, um conjunto. O zero pertence ao domínio? Sim, porque para zero existe a função, que é 3. 1 existe ou pertence ao domínio? Sim. O 3? Sim, porque existe. E o 4 pertence ao domínio? Não, o 4 não pertence. Por quê? Porque para x4 a função não existe. Então, tiramos de aqui. Precisamos tirar. Tá certo? Então, estes valores de x precisam ser retirados dessa tabela. Porque para esses valores de x a função não existe. Então, todo esse precisa ser retirado. E o que sobra é o domínio. Forma o domínio. São os elementos do domínio. E aí você poderia dizer, mas somente são esses, ou inteiro? Não, poderia ser também 0,0. Eu vou colocar ponto, tá? 0,5, para não confundir com essa vírgula. Para separar a casa decimal aqui, eu vou usar ponto, tá? Então, podia ser 0,1, podia ser negativo, pode ser. Eu não sei, a gente poder. -1 eu acho que vai dar. Podia testar, vocês testem aí. E -2 poderia ser também, eu acho que vai. Mas eu estou chutando. E -3, será que dá? E -4, será que dá? A gente não tem certeza. -5, eu teria que, né, fazer um por um, né? Mas em alguns casos eu vou fazer isso chato, né? Em geral, na verdade, chato está testando um por um. Não é bom. Não é método recomendável para saber qual é o domínio. Mas aqui temos alguns, mas não é tudo. Tá? Eu acho que esses aqui pertencem ao domínio, mas não são todos, né, que pertencem ao domínio, tá? Então agora quero fazer o seguinte, quero apresentar para vocês um método, tá, que permite encontrar todos os valores de x, de vez, né? Não chutando, né? Não fazendo isso de calcular um por um, porque isso é cansativo, nunca a gente vai terminar fazendo desse jeito, tá? Eu quero um método seguro. E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir meu domínio da seguinte forma, tá? Vamos escrever dessa cor. Domínio, então. Domínio. Que simbolizamos com a letra D, né? Domínio. Eu vou abrir parênteses. É um conjunto, isso significa que é conjunto formado pelo valor de x, né? Claro, formado pelo x. Eu coloco simplesmente x, tá? Valor de x. Não coloco y, né? Tá? Porque não é o valor de y. Não vou colocar 3 ou raiz de 8, não. Não é o valor da função, são os valores de x. Então aqui o x. E esse símbolo significa tal. Tal, né? Que o valor de x precisam satisfazer alguma condição. Esse significa tal. Ou tal que. Tal que a função exista nesse x. Está aqui a função. Ou simplesmente escrevo tal que f de x calculado, né, nesse x, nesse valor, exista. Eu acho que essa é uma forma compacta de escrever o domínio. Exista. Mas eu vou aqui aplicar para esse caso particular. Essa é a fórmula geral, tá? O domínio, então, de uma função, que a gente chama simplesmente de D, é esse colchete significa conjunto, formado, né, é conjunto formado pelos valores de x, tal que a função calculada nesse valor de x exista. É simples, que a função tem que existir. Se não existe, então esse valor não está aqui, não entra aqui, está fora. Tiramos do domínio, né, vai embora do domínio. Tá? Então, para estar dentro do domínio, o valor de x precisa, né, que a função exista, né, nesse valor da função, que a função exista. Que a gente substituir aqui, existe.
Vamos então aplicar isso aqui, nessa nossa função que nós temos aqui, né? E vamos descartar esse método, né, que não é legal, né? E o método correto é isso, né? Não é para fazer um por um. A gente vai resolver de vez o problema. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte. Então eu escrevo o domínio de, né? Tá, domínio. Abro parênteses, x. Novamente estou simplesmente copiando isso aqui. Estou copiando. Agora nós perguntamos. Aí aqui nós precisamos perguntar. Para que valor de x a função existe, nesse caso? Tá? Existe, você lembra, esse é uma raiz quadrada, né? Esse que nós queremos é que essa raiz quadrada de 9 menos x quadrado existe. Nós queremos que isso, né? Que exista. E para que exista, o que deve acontecer? Aqui diz a propriedade da raiz. O que deve acontecer? Que o argumento tem que ser maior ou igual a zero. O que está dentro da raiz, este daqui, tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Ou não negativo, né? Não negativo, não pode ser negativo. Então, é isso que deve acontecer. Então, nessa parte, eu escrevo simplesmente. Tá, vai ser o domínio vai ser todos os valores de x, tal que 9 menos x quadrado seja maior ou igual a zero. Tá certo? Maior ou igual a zero. Justamente isso, olha. O a seria como se fosse tudo isso. Maior ou igual a zero. 9 menos x ao quadrado, não, maior ou igual a zero. Por quê? Porque esta aqui sendo maior ou igual a zero, a raiz vai existir. Portanto, a função vai existir. Então, isso resolve o problema. Então, com isso, eu tenho garantizado de que o valor da função vai existir. Então, o seguinte, então eu preciso saber agora para que valores de x 9 menos x quadrado é positivo. Isto daqui é uma desigualdade. Então, preciso resolver essa desigualdade. Você lembra que eu falei que resolver desigualdades ia ser importante, né? Para encontrar domínio, como nesse caso. Esse aqui é uma desigualdade. Então, a desigualdade, quando resolver a desigualdade, ele vai me dizer o x varia de onde a onde. Qual é o mínimo valor de x e qual é o máximo valor do x. E o que eu quero, né? Porque quero saber o x que a valores pode assumir. E isso será meu domínio, né? Tá certo? Então, vamos apagar isso aqui. Tá? Então, vou resolver essa desigualdade. Então, o problema está aí. Então, 9 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Tá certo? Muito bem. Você lembra que a gente poderia colocar em evidência, precisamos para poder resolver uma desigualdade, factorar. Né? Essa aqui é uma expressão quadrática, então nós precisamos factorar essa expressão quadrática. Então, como factoramos isso? Este caso é fácil. Eu vou factorar esse 9 menos x ao quadrado da seguinte forma. 9 é 3 ao quadrado. E aqui x ao quadrado, estou só repetindo. E esse aqui é uma diferença de quadrado novamente, né? Diferença de quadrados. E como se escreve uma diferença de quadrado na forma factorada? Seria 3 menos x vezes aqui a soma. 3 mais x. É isso. Então, factorei, olha. Em vez de escrever 9 menos x, eu poderia escrever, então, simplesmente 3 menos x vezes 3 mais x maior ou igual a zero. Muito bem. Então, é isso. Já tenho forma factorada. Ok, agora falta o último passo. Você lembra que quando eu colocava na forma factorada, era conveniente escrever, né, a forma factorada assim. X, por exemplo, aqui algum número. X, coloquei x0, né? E aqui outro lado x1, por exemplo.
precisava colocar assim. Teria que ter essa cara. É dizer que o x tem que aparecer primeiro. Aqui também x vai aparecer primeiro, com um sinal positivo. E aqui não está acontecendo isso. Aqui o x não está primeiro. Aqui também não. Aqui está o 3 primeiro. Está tudo contrário, né? Então o que eu faço? Eu troco ordem. Então vou colocar aqui menos x primeiro. E aqui então a propriedade é comutativa, né? Aqui x mais 3 maior ou igual a 0. Pronto, colocou dessa forma. Tá? Muito bem. Opa, eu apaguei sem querer isso. Mas porém, olha, você lembra que aqui teria que aparecer mais, e aqui mais também, e aqui está menos. Eu preciso trocar sinal. Tá certo? Eu preciso trocar sinal desse aqui. Aqui não, aqui assim está, né? O mais x, não tem problema. Só esse que está atrapalhando. Então, para trocar sinal de uma expressão, basta multiplicar por menos 1. Né? Você sabe, não podemos multiplicar por menos 1. Tá? Menos 1 aqui, mas por outro lado também preciso multiplicar por menos 1 para, né? Esse é né, a propriedade da desigualdade, menos 1. Tá certo? Menos 1 pela esquerda, menos 1 pela direita. Porém, como menos 1 é negativo, quando você multiplica por menos 1, o que acontece com esse sinal de desigualdade? Ele troca de sentido. Ele vira assim. Tá certo? Uma vez que eu multipliquei. Pronto, agora sim, vou multiplicar com esse com esse e esse com esse. Como que fica? Então vamos lá. Menos com menos, mais 1 vezes x, x. Menos 1 vezes mais, menos. 1 vezes 3, 3. Né? E esse menos 1 vai multiplicar só um deles, só esse, né? Porque aqui não é mais, é multiplicação. Então, o outro fica normal. E do outro lado, né? Fica 0 menos 1, 0, claro, não altera nada. Pronto, é isso. Agora sim, está do jeito que a gente queria, né? Já está ordenado. E você lembra, o que a gente faz? Determinar o sinal de cada um desses fatores, né? Fator 1, fator 2, né? Precisamos determinar. Então, começamos aqui, né? X, vamos começar com x menos 3. E desenhamos o eixo real, né? O eixo real. E agora o x mais 3. E também desenhamos o eixo real. Agora ubicamos os pontos críticos, né? Primeiro com o zero, né? Vamos ubicar o zero por aqui, vamos, 0. Então aqui também tem que ser 0 aqui. Agora os pontos críticos desse. O ponto crítico é aquele que anula, né? Até podemos igualar a 0 aqui. Então, se esse menos 3 para o outro lado, vai ficar 3. X igual a 3. Significa que o ponto crítico é 3. Então, 1, 2, 3. Aqui é o ponto crítico. Esse ponto crítico será aberto ou fechado? Vai ser fechado. Por quê? Porque existe a possibilidade de que esta desigualdade seja igual a 0. Né? Aqui está, olha. Então, fechado. Eu anotei aqui. E rapidamente, olha, se eu colocar nessa ordem, assim, que x tem que estar primeiro, né? E aqui tem que ter sinal mais, tá? Isso é por quê? Porque o que segue eu vou fazer já rapidamente. Que o que está à direita do ponto crítico, tá? À direita desse ponto crítico, que é 3, né? 3, sempre vai assumir valor positivo, essa expressão. Aqui vai ser positivo. E no lado esquerdo vai ser negativo. Tá? Negativo. Então, por isso que eu coloco já nessa ordem. Tá? É porque já faço isso mecanicamente. Tá certo? E se eu não respeitar essa ordem e trabalhar, por exemplo, como que era antes, né? 3 menos x, assim, e aí não tenho certeza. Tá? Vai dar diferente. Não vai se cumprir essa situação, essa regra de sinal que nós estamos usando aqui, né? O sinal não vai, o sinal de 3 menos x não vai ter esse comportamento. Pelo contrário, dessa expressão, nessa parte vai ser uma positiva e nessa parte vai ser negativa, tá?
Então, por isso que é importante você fazer essa troca, tá? Senão vai dar, né, errado. Muito bem. Vamos com o segundo. O ponto crítico desse aqui, qual seria? Então, igual a zero. Então, eu teria, né, x mais 3 igual a zero. Esse mais 3 passa ao outro lado e passa a menos 3. Então, x menos 3. Esse seria o ponto crítico. Então, 1, 2, 3, menos 3, tá aqui. Marco esse ponto crítico também, né? E também fecho porque existe a possibilidade de que seja igual a zero, essa desigualdade. Pronto. Agora, também pela mesma razão, já como está ordenado aqui, x está primeiro e está com sinal positivo, a direita será positivo. E a esquerda será negativo, tá? Esse já é imediato, se está em ordem. Se não, tem que fazer o teste, né? Colocar, dar valores e ver se dá positivo ou negativo. Muito bem. Esses dois pontos críticos, né? Dessas dois fatores dividem, né? O intervalo, né? O eixo real em três, né? Em três faixas. Aqui vou marcar, né? Esse aqui. Divide aqui. E aqui divide também, né? Tá certo? Tá. E agora nós queremos saber agora o sinal desse, né? Agora do produto, né? X menos 3 vezes x mais 3. Nós queremos saber onde que é positivo e onde é negativo essa expressão. Então, o eixo real tá aqui. Pronto. Agora sim. Agora é fácil. Tá, eu vou começar pelo lado direito, então, olha. Nessa parte aqui, né? Porque temos somente dois pontos críticos. Aqui e esse. Essa e essa. Então, que dividem, né? Aqui. Eu até posso marcar aqui, seria o ponto crítico. E o segundo ponto crítico. Tá, esse aqui é menos 3 e aqui 3. Aqui, vou multiplicar. Este vezes esse, né? Para calcular, né? Essa expressão, né? Então, o sinal vai ser essa primeira expressão é positiva. E essa daqui também é positiva, porque toda a direita do ponto crítico, né? Do seu ponto crítico é positivo. Então, aqui positiva, positivo, positivo. Então, aqui vai dar positivo. Nessa parte, entre menos 3 e 3, já essa expressão é negativa, porém esta expressão é positiva. Né? Tá aqui, olha, negativa, positiva, negativa. Nessa parte, essa expressão é negativa, porque esta olha ainda continua aqui, né, negativa. E essa expressão também é negativa, negativo por negativo, positivo. Muito bem. Pronto. Qual a resposta dessa desigualdade? Então, apagamos já isso aqui. E daí só anotar. O que nós queremos é que esta daqui seja menor ou igual a zero, é dizer, não positivo. Tem que ser negativo ou zero. Então, em que lugar deve ser o x? Em onde deve ser o x? Deve estar nesse intervalo, menos 3 a 3. Então, imediatamente reconhecemos que o x deve ser maior que menos 3 e menor que 3. Deve estar nesse intervalo. Isso deve ser a solução. Então, o x deve estar aqui. Para quê? Para que a função exista. Você lembra justamente, olha, quando nós fizemos o teste com 0, 1, 2, funcionou, né? Estava aqui. Mas quando a gente colocou 4, já não deu, né? Porque essa parte não é solução dessa desigualdade. E a gente também testar com menos 4, você vai ver que não vai dar. Tá? Então, isso. Muito bem. E como posso escrever agora, então, meu domínio? Meu domínio, posso escrever dessa forma. O domínio é formado pelo x, tal que agora eu coloco a solução. Eu não vou escrever a desigualdade inicial, eu vou escrever a solução. Que x tem que ser maior que menos 3 e menor que 3. E fica mais fácil, né? O domínio simplesmente posso escrever também assim, olha. É fechado, né? Começa em menos 3 e termina em 3. Esse intervalo também, né? Representa domínio. Então, isso, né?
Então, o domínio dessa função vai ser qualquer valor de x, desde que esteja entre menos 3 e 3. Tá? Não pode passar desse. Pode ser 3? Pode. Por quê? Porque aqui vai dar, quando substituir 3, vai dar 0. Então, raiz de 0 existe. Pode ser menos 3? Pode. Porque, olha, quando você vai substituir aí, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, vai dar 9 menos 9 também vai dar 0. Então, é isso, pessoal. Então, é nessa parte importante. Saber a propriedade da raiz e saber resolver desigualdade. Tá? Muito bem, pessoal. Então, o caso de determinar domínio da função tem duas partes, tá? A primeira parte é estabelecer a desigualdade, né? O professor não vai dar desigualdade para você. O professor somente vai dar a função e vai pedir para você encontrar o domínio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que é a primeira parte, é encontrar a desigualdade. E para encontrar a desigualdade, você tem que usar a propriedade da função. Nesse caso, é a raiz, né? É a raiz quadrada. Então, raiz quadrada. E raiz quadrada tem essa propriedade, né? Então, usando a propriedade, você encontra a desigualdade. Aí terminou a primeira parte, mas não está completo. Vem a segunda parte. Qual a segunda parte? Resolver essa desigualdade. Né? Porque aqui ainda não sabemos quais seriam os valores de x. Então, precisamos resolver. Né? Apliquei toda essa estratégia, né? E encontrei o valor do x. Agora sim, olha. Claro, você pode dizer, mas isso aqui também é uma desigualdade? Sim, é uma desigualdade. E equivalente a essa. Porém, qual a diferença com essa desigualdade? Que aqui já fica evidente quais vai ser os valores de x. Né? Aqui já vai ser evidente. Olha, qual vai ser o valor de x? Tem que começar em menos 3 e terminar em 3. Simplesmente, fica bem claro. Tá? Então, esse sim é a resposta do problema. Ou colocar dessa forma também é aceitável. Ok? Então, é importante, né, observar nesses duas etapas que temos. Muito bem, vamos variar um pouco aqui. Vamos imaginar que nós temos outra função. Por exemplo, vamos dizer que temos 1 sobre 4, x quadrado menos 4, por exemplo. Ok? E isso já não é uma função raiz quadrada, então não preciso mais da propriedade da raiz quadrada, né? Então, que tipo de função é esse? É uma fração. É um quociente, né? Tá certo? É uma fração. E a fração também tem uma propriedade. Não sei se nos comentamos, né, quando a gente falou de frações. Parece que não, né? Não me lembro, mas eu vou reforçar, né? Ou vou, né, indicar para vocês. Esse aqui é uma fração. Tá? Então, se esse aqui é uma fração, A, B, né? Aqui coloco C, né? Existe essa fração. Para que exista essa fração, o que tem que acontecer? É importante que o denominador não seja zero, seja diferente de zero. Tá certo? Então, em toda fração, o numerador pode ser qualquer número. A pode ser qualquer número real. B pode ser também qualquer número. Porém, existe uma exceção. O único número que não pode ser B, o zero. O B não pode ser zero. O A pode. A, sim, normal. Não tem problema. Porém, o B não pode ser zero. Então, essa é a propriedade. Tá certo? Então, não se esqueçam. Essa é a propriedade da fração. Anotem também vocês. Muito bem, então, se tem uma fração, o denominador não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero para que exista a fração. Tá? Por quê? Porque, olha, você também pode fazer esse teste. Imagina A, vamos dizer 4, que é o A. E o B,
colocamos 3, a gente calcula com a calculadora e vai dar, claro, um valor, né? Agora não sei quanto que vai dar aqui, vai dar 0, ou 1, né? Mas um maior que 1. Alguma coisa, alguma coisa, mas vai dar. Mas agora faça 4 dividido por 0. Mesma coisa, erro, vai dar erro na sua calculadora, né? Ou alguma mensagem, mas não vai dar um número. Alguma mensagem vai dar. Por quê? Porque não existe por divisão. Divisão por 0. Não existe divisão por 0. Tá? Não está definido. Tá? Então, não existe a função. Então, por exemplo, nesta função, o que precisamos verificar é que este denominador não seja 0. E a gente quer saber, e para que valores de x este daqui né, será 0, para poder descartar elas do domínio. Isso é o que a gente quer. Tá? Então, vamos novamente resolver esse exercício. Então, domínio, abro né, colchetes, x. Você lembra que qual era o enunciado? Tal que a função exista. E a gente diz que tipo de função é? É uma função fração. O que tem que acontecer para que a fração exista? Que o denominador seja diferente de 0. E quem é o denominador aqui? É x² menos 4. Então, esse precisa ser diferente de 0. Tá certo, né? É esse aqui que nós chamamos aqui como v, né? Aqui está representado pelo v. Então, esse que precisa ser diferente de 0. Tá? Muito bem. Já fiz a primeira parte, tá vendo? A primeira parte é rápida se você sabe as propriedades da função. Agora vem a parte de resolver. Precisamos resolver. Tá. Este problema se resolve fazendo calculando o oposto, né, o contrário. Eu quero saber agora o seguinte, né? Fica mais quando aparece um símbolo de desigual, é melhor fazer o seguinte: tentar encontrar os valores de x, que não satisfazem essa desigualdade, porque esse aqui também é uma desigualdade, né? Que não satisfazem a desigualdade. Para poder descartar elas, tá certo? É mais fácil fazer isso, tá? Encontrar o valor de x que não satisfaz a desigualdade. E qual seria o valor de x que não satisfaz a igualdade? Seria a solução desta equação. Justamente, seriam os valores que fazem, né, de que esta expressão dê 0. Porque isso eu não quero isso, que seja, né, 0, né? Tá certo? Então, agora eu vou tentar encontrar os valores de x, tá? Que não cumprem com isso. Tá? E se não cumprem isso, então devem cumprir isso. O oposto dele, qual é o oposto de desigualdade? Né? Desse símbolo. O oposto é igualdade. Tá certo? Então, vou substituir, vou encontrar o valor de x. E então já tenho uma equação nesse caso. Não foi uma inequação, né? Inequação é um pouco mais difícil, a equação mais fácil. Aqui você pode usar Bhaskara ou qualquer outro método que você saiba. Tá? Aqui, né? Não estou especificando nenhum método, né? Que você use. Então você pode usar Bhaskara. Tá? Então esse aqui é uma equação de segundo grau, né? Este aqui é uma desigualdade, uma inequação. Porém, esse aqui é uma equação. Então, por isso que eu escolhi esse caminho. Porque a equação é mais fácil, tá? Que a inequação. Em este caso, você pode fazer isso. Não é que sempre que aparecer por exemplo, quando aparecer assim, x² menos 4 maior ou igual a 0. Posso fazer isso? Não, não. Tem que fazer assim mesmo, assim, resolver a desigualdade. Tá? Só podemos fazer isso que estou fazendo agora se aparecer isso, este símbolo, tá? Que também é símbolo de desigualdade. Muito bem. Então eu vou resolver essa equação. Não vou usar Bhaskara porque Bhaskara também vai ser... Se eu sei um pouco mais de matemática, Bhaskara também é demorado. Fica mais fácil resolver de outra forma. Aqui. X² menos 4. Eu preciso fatorar, né? E você nota que x² já está.
E 4 é 2 ao quadrado. Esse aqui que é? Diferença quadrada novamente. Diferença quadrada persegue a gente, né? Então, como se fatora isso? X menos 2. Aqui x mais 2. Pronto. Já nós temos. Tá? Já nós temos. Agora, então, substituo por essa expressão. Então, x menos 2 vezes x mais 2 igual a 0. E aqui aplicamos nosso famoso teorema, né? Que se eu tenho o produto, né, de duas expressões e são iguais a 0, para que essa expressão seja igual a 0, necessariamente tem que acontecer duas coisas. O primeiro tem que ser igual a 0, né? Dessas duas possibilidades precisa acontecer, que o primeiro seja 0 ou a segunda expressão seja 0. E aí tenho as soluções, né? Esse menos 2 passa ao outro lado e esse 2 passa ao outro lado como menos 2. Então já tenho as duas soluções. Pronto. É isso. É fácil, né? Tá? Então, mas eu fiz tudo ao contrário. Não é que o domínio vai estar formado simplesmente por 2 é menos 2. Não é isso. Pelo contrário, estes dois números não devem pertencer ao domínio. Estes dois. Por quê? Porque com esses dois números, esta expressão x ao quadrado menos 4 vai dar exatamente 0. Eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que esse aqui seja 0. Porque se for 0, não vai existir a função. Então, como que escrevo isso? Então escrevo assim, olha, meu domínio vai ser qualquer valor de x tal que x não seja 2, se não seja diferente de 2. Ou x seja diferente de menos 2. Tá certo? Ou em ordem, como menos 2 é, né, primeiro é menor, colocamos assim também. Que x não seja igual a menos 2 ou x não seja igual a 2. Mas qualquer outro número pode ser. Pode ser 3? Pode, porque não é nem menos 2 nem 2. Pode ser 4? Pode. Qualquer número. Pode ser número π? Pode. Pode ser número E de Euler? Pode também. Mas qualquer número que seja menos 2 e 2 não pode ser. Tá certo? Então, essa é uma, né, forma de resolver esse problema. Você quer colocar, representar geometricamente isso usando intervalos? Pode também fazer isso, né? Como poderia ser? Esse aqui é meu eixo real, né? Por aqui deve estar o 0. E aqui deve estar o menos 1, menos 2 está aqui. E aqui deve estar 1 e 2 está aqui. Então, como seria? Aqui vou deixar aberto, tá? Aberto aqui. Em menos 2. E em 2 também aberto. Aqui, aberto 2. Estou exagerando aqui, acho que é a bolinha. Então, o domínio da função poderia ser, você pode representar assim, olha, domínio poderia ser tudo isso, você indica domínio, escreve, né? Domínio. Poderia ser este domínio. Poderia ser este domínio. Qualquer número. O que não pode ser simplesmente menos 2 e 2. Existe um buraco aí. Buraco aqui e buraco aqui. Mas no restante, a função existe. Aqui a função existe. Somente nesses dois não existe. Ok? Então é isso, pessoal, né? Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final da aula. Mas nós temos esse terceiro caso, né? E a outra função. Logaritmo, né, de base A, qualquer A. Tá certo? O A, né, a base, né, do logaritmo. Muito bem. Se você tiver alguma dificuldade, né, sobre a função do logaritmo, você podia dar uma olhada também na apostila. Tem uma parte que fala sobre logaritmo, tá? Ou ver algum vídeo, né, ou ver nos livros sobre as propriedades do logaritmo. Mas aqui eu vou adiantar alguma coisa, né? Muito bem. Logaritmo. Então, esse A é a base, né, do logaritmo. Base. Tá? Aqui não vai ter quase importância, tá? A base não vai interferir. Então, aqui eu preciso saber a propriedade do logaritmo. Então, do logaritmo. A propriedade que não vai permitir encontrar o domínio da função logaritmo. Então, aqui.
Então, imagina que eu tenho, né, o logaritmo de base A de alguma expressão, B, por exemplo, tá? Essa é a base e esse é o argumento do logaritmo, tá? Esse aqui, o V nesse caso, né? Esse V, esse é o argumento. Argumento. Esse é a base. O que precisa acontecer? Tá? Então, o que deve acontecer para que esse logaritmo exista? Precisa que o que está dentro do logaritmo, esse o argumento, precisa ser maior que zero. Não pode ser nem sequer zero. Não pode ser zero também. Tem que ser maior que zero. Esse tem que ser positivo necessariamente, tá? Então, isso independentemente da base, tá? Pode ser a base, por exemplo, poderia ser o número e, que nesse caso seria logaritmo natural, né? Ou pode ser 10, que seria, então, nesse caso, logaritmo decimal. Independentemente da base, o argumento tem que ser maior que zero. Tá certo? Então, essa é a propriedade. Tá? Então, o que eu vou fazer serve para, né, vai equivale, ou serve se esse logaritmo fosse assim, logaritmo natural, esse aqui é a base, né, A é o número E, ou se essa função fosse logaritmo decimal. Quando é logaritmo decimal, a gente não coloca mais a base, né, simplesmente assim, tá? Então, serve para esses dois casos, o que eu vou fazer aqui, tá certo? Ou, perdão, isso, equivale, serviria também para esses dois casos, tá? Perdão, aqui o base não pode ser zero. Então, serve para esse ou serve para esse. O que eu vou fazer aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Com isso já finalizamos. É rápido. Tá? Basta saber a propriedade. Então, o nosso domínio vai ser qualquer valor de x, novamente, tal que esta função exista, claro. Mas para que exista, o que tem que acontecer? Que o argumento tem que ser maior que zero. E que um argumento, você até pode anotar aqui, argumento, esse aqui é o argumento. Não é somente o x. O argumento é tudo que está dentro do parênteses. Esse é o argumento. Tá? Então, o argumento, que seria o v, nessa parte, tem que ser maior que zero. É dizer, que x mais 2 precisa ser maior que zero. Isso independentemente do valor do a. Muito bem. Agora resolva essa desigualdade. Agora essa desigualdade é fácil resolver porque é uma desigualdade linear, né? A primeira desigualdade que a gente viu nesta disciplina. Então aqui você lembra que esse mais 2 pode passar ao outro lado, né? Funciona isso, de passar para o outro lado, né? Os números. Né? Quando está somando, restando, mas não quando está multiplicando, dividindo. Aí não pode fazer isso. Então aqui está somando, para o outro lado restando. Então seria 0 menos 2, menos 2. Então o x tem que ser maior que menos 2. Pronto, então meu domínio será, escrevo, né? X tal que x tem que ser maior que menos 2. Então poderia ser, x pode ser menos 2? Não pode. X menos 2 não pode, porque tem que ser maior. Pode ser menos 1? Pode. Pode ser 0? Pode também. Tá certo, mas basta que seja maior que menos 2. Pronto, tá resolvido, né? Fácil, né? E você quer representar geometricamente, como fiz anteriormente aqui. Então, colocamos o 0 aqui, eixo real, né? Eixo real, aqui está 0, por aqui deve estar o menos 1, o menos 2. E por outro lado, aqui está 1, 2 e assim positivo, né? Aqui está menos 2. E menos 2, como não pode ser igual a 0, eu tenho que deixar aberto, uma bola aberta aqui, né? Um buraco. E então o x tem que ser à direita, né? Porque x maior que menos 2, então significa à direita, porque os números que estão à direita de menos 2 são maiores que menos 2. Então o domínio pode ser tudo isso. Você pode marcar assim, esse pode ser o domínio. Domínio da função.
Que função? É essa função. Tá certo? Aí a função existe, essa função. Tá? Nessa parte não vai existir. Você até pode testar, olha, coloque menos 3, por exemplo, x aqui, menos 3. Você vai ver que não vai existir. Vai dar, a sua calculadora vai dar erro, sinal de erro, né? Independentemente do falei do A, é dizer que este aqui seria o domínio da função, também da função log natural x mais 2, ou log decimal de x mais 2. Também vai ser a mesma coisa, né? Essas duas funções têm mesmo domínio, tá? Mas claro, se você ia mudar aqui alguma coisa x quadrado e aqui não, aí assim vai mudar tudo, né? Toda a história, ok? Então aqui fica, geometricamente fica mais fácil descobrir qual vai ser o valor de x, né? O x pode ser, por exemplo, aqui 1, poderia ser o 2, ou poderia ser aqui, né? Menos 1, fica mais fácil de identificar, né? Então, aqui pode, o valor de x aqui pode. O que não pode é aqui. Esse aqui não pertence ao domínio. A partir de menos 2 à esquerda, não pode. Nem menos 2. Tá certo? Então, isso, pessoal. Então, repito, né? O calcular domínio tem duas partes. Primeiro, usar a propriedade da função para poder encontrar a desigualdade. E a segunda parte é resolver a desigualdade. Tá? Pratiquem. Tem muitos exercícios na apostila. Tá bom? Então, vamos parar aí.